Tem algo que hoje eu consigo afirmar com muita clareza. É infinitamente melhor estar em um lugar que foi direcionado por Deus, mesmo que esse lugar venha acompanhado de medo, de incertezas e de perguntas sem resposta, do que permanecer preso a um estilo de vida antigo que já não fazia mais sentido e que só produzia angústia, ansiedade e um cansaço profundo por dentro. Porque existe um tipo de desgaste que não aparece no corpo de imediato. Não é falta de sono, não é excesso de trabalho. É o desgaste de continuar onde o coração já não consegue mais permanecer. Durante muito tempo eu vivi preso a uma rotina, a um trabalho, a um ambiente que por fora parecia excelente. Empresas grandes, multinacionais, prédios espelhados, oportunidades, reconhecimento, aprendizado. E eu sou grato por isso, de verdade. Aprendi muito, cresci, amadureci em vários aspectos. Mas ali não era o meu lugar. E o mais curioso é que essa certeza não veio de uma vez. Ela foi se formando aos poucos. E quanto mais o tempo passava, quanto mais eu me aproximava de Deus, mais claro ficava que algo estava chegando ao fim. E junto com essa clareza, algo que parece contraditório começou a acontecer. A angústia aumentou. Parecia que, justamente por eu já saber que aquele ciclo não era mais o meu lugar, ficar ali se tornava cada vez mais difícil. Era como se, por dentro, eu já tivesse saído, mas por fora ainda estivesse tentando sustentar algo que não se sustentava mais. Começaram as crises de ansiedade. O estômago embrulhava, o corpo reagia. Uma sensação constante de aperto no peito, de pavor mesmo. E o mais assustador de tudo isso é que, por fora, ninguém via nada. Eu estava ali, funcionando. Sentado naquele ambiente corporativo, cercado por vidros espelhados, reuniões, café, conversa de corredor. Encontrava alguém, sorria, respondia, seguia. Mas por dentro eu estava em frangalhos, com vontade de sair correndo. Uma inquietação que não me deixava em paz. Foi vivendo isso que eu comecei a entender algo muito sério. Quantas pessoas ao nosso redor estão exatamente assim? Pessoas que parecem bem, organizadas, produtivas, mas que por dentro estão completamente esgotadas. Foi ali que eu comecei a compreender, de verdade, como pessoas adoecem emocionalmente, como entram em estados profundos de ansiedade e até depressão, muitas vezes sem que ninguém perceba, porque o colapso quase nunca começa do lado de fora, ele começa dentro. E às vezes as pessoas perguntam, como alguém chegou a esse ponto? A resposta quase sempre é, chegou aos poucos, tentando aguentar, tentando ser forte, tentando permanecer onde já não era mais para estar. Com o tempo, comecei a receber perguntas do tipo: como eu sei que estou vivendo um tempo de mudança? Como eu sei que chegou um tempo de Deus para a minha vida? E talvez uma das respostas seja essa: o nosso espírito percebe primeiro. E quando o espírito percebe, as emoções inevitavelmente são abaladas. Principalmente quando o que está diante de nós é algo novo. O novo não vem com todas as explicações. O novo não traz um roteiro completo. A gente até consegue sentir que Deus está conduzindo, mas quase nunca entende o caminho inteiro. E é isso que nos deixa aflitos, porque a gente gosta de controle, gosta de saber onde está pisando, gosta de ter respostas. Quando entramos num tempo de transição, tudo parece apertado. É como atravessar um corredor estreito. Você já não cabe mais no lugar antigo, mas ainda não chegou completamente no novo. E esse é o ponto onde mais dói. Você não consegue mais permanecer onde estava, mas também ainda não se sente confortável com o que vem pela frente. Existe uma pressão, uma urgência. Uma sensação de estar sendo empurrado para fora. E talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. No meu caso, foi justamente nesse ponto de maior aflição que as coisas começaram a mudar.
mas não mudou para um cenário perfeito, sem desafios. Mudou para um novo tipo de desafio, um novo nível de dependência de Deus, um nível de confiança que eu nunca tinha vivido antes. Mudou para um lugar onde eu precisei continuar caminhando sem ter todas as respostas, sem garantias, mas ainda assim com uma paz que eu não tinha antes. E isso é algo muito específico. Quando algo, aos olhos humanos, parece instável, incerto, até assustador, mas por dentro existe uma paz firme, silenciosa, difícil de explicar. Você não entende tudo, mas sabe que não deve voltar atrás. Você ainda não chegou no destino final. Ainda não está vivendo tudo o que espera, mas agora sabe que está no caminho certo. Talvez seja exatamente isso que você precisava ouvir hoje. Continue. Continue mesmo com medo. Continue mesmo sem entender tudo. Continue mesmo sentindo o peso da transição. Porque voltar agora é voltar para um lugar que já te adoeceu. Recentemente, assistindo a um filme, uma fala me marcou profundamente. A personagem dizia algo assim: quando eu era criança, achava que quando fosse adulto, todos os problemas estariam resolvidos, que eu teria resposta para tudo. E aí vem o choque da vida adulta. A gente cresce, assume responsabilidades, amadurece e percebe que por dentro ainda existe uma parte nossa pedindo socorro, pedindo direção, pedindo descanso. E crescer é aprender a lidar com isso. É aprender a sustentar essas transições sem fugir. É aprender a dizer para si mesmo: isso é um processo, vai passar. E o mais importante, hoje nós não estamos sozinhos nesse processo. Existe alguém que sustenta esse peso junto conosco. Alguém que nos carrega quando as forças faltam. Eu estou falando de Deus. Ele é o único que consegue sustentar de verdade os momentos de crise da vida adulta. As fases de mudança, de ruptura, de amadurecimento. E sempre que penso nisso, me vem à mente Provérbios 19, 21. Há muitos planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Nós fazemos planos, traçamos metas, tentamos ajustar rotas, mas no fim, o que permanece é aquilo que Deus determinou. Então, se você sente no seu espírito que algo está mudando e por isso sua angústia aumentou, seu medo cresceu, suas dúvidas apareceram, saiba, isso é parte do processo. De tempos em tempos, todos nós passamos por travessias assim. E são essas travessias que nos amadurecem e nos preparam para novos lugares. A versão antiga da gente não sustenta o novo, por isso dói. Crescer dói, mudar dói, mas vale a pena. Daqui a um tempo, você vai olhar para trás e vai entender. Vai perceber que esse desconforto não era o fim, era o começo. Permaneça, aguente, espere.